Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa aula e vamos dar continuidade na resolução de exercícios de termodinâmica. O problema agora fala o seguinte, um sistema passa do estado A para o estado B, do estado B para o estado C e volta para o estado A, conforme mostrado no diagrama PV, exatamente esse diagrama aqui. A escala do eixo vertical é definida por PS igual a 40 Pascal, e a escala do eixo horizontal é definida por Vs igual a 4 metro cúbico. E aí ele diz, de A a G, complete a tabela da figura, introduzindo um sinal positivo, um sinal negativo ou um zero na célula indicada. Por fim, ele pergunta qual é o trabalho realizado pelo sistema no ciclo ABCA. Então, o ciclo em questão é esse, o gás sai do estado A, vai para o estado B, depois para C e depois volta para o estado A. E aí a gente tem que preencher essa tabelinha aqui, colocando os valores, se é positivo, negativo ou igual a zero. Pessoal, vamos começar analisando o caso que o gás vai sair do ponto A para o ponto B. Note que eu estou tendo uma expansão do gás. Se eu tenho uma expansão e essa expansão acontece com a pressão constante, note que a pressão é exatamente a mesma. Se eu tenho uma expansão com pressão constante, eu tenho um trabalho positivo. Então, eu já sei que, nesse caso, o trabalho ele vai ser positivo. Então, o item B, eu já começo respondendo ele. Trabalho é positivo. E aí, ele já completa para mim. A variação da energia interna também é positiva. Ora, se o trabalho é positivo e a variação da energia interna é positiva, vamos ver qual é a conclusão que a gente tira da primeira lei da termodinâmica. Eu sei que pela primeira lei, ΔU, aqui ele está chamando de ΔE, eu vou usar a mesma notação. Então, variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Então, vou passar o trabalho para o outro lado, eu tenho que o calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Pessoal, se o trabalho é positivo e a variação da energia interna é positiva, conforme está representado aqui, positivo e positivo, concorda que o calor também tem que ser positivo? Então, o gás ele recebe calor. Aqui também vai ser positivo. Vamos agora para esse outro caso, onde o gás vai sair do ponto B para o ponto C. Note que essa transformação acontece com volume constante, o mesmo volume. Se o volume é constante, não tem trabalho, o gás não realiza trabalho. Então, aqui de cara, eu já sei que o trabalho ele é igual a zero. Item C, trabalho é igual a zero. Vou colocar um zero aqui, ficou parecendo mais um círculo, mas tudo bem. E agora, no item D, ele quer saber qual foi a variação da energia interna. Mais uma vez, pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Só que nós acabamos de conversar que o trabalho ele é igual a zero. Conclusão, a variação da energia interna é igual ao calor. E se o calor é positivo, conforme está mostrando aqui na nossa tabelinha, se o calor é positivo, a variação da energia interna também vai ser positiva, Então, item D, aqui também é positivo. Vamos agora para a transformação de C para A. Pessoal, o que está acontecendo aqui? O gás está sofrendo uma compressão, Ele sai de um volume maior e vai para um volume menor. Quando o gás sofre uma compressão, esse trabalho ele é negativo. Quando o gás sofre uma expansão, o trabalho será positivo. Nesse caso, nós temos um trabalho negativo. Já sei, portanto, que o item F ele é negativo. Também nós podemos chegar a uma conclusão em relação à variação da energia interna, porque veja bem, fechou o ciclo? Fechou, professor. Toda vez que fecha o ciclo, a variação da energia interna é igual a zero. Então, analisa comigo. Aqui eu tive um ganho de energia interna, aqui eu tive um ganho de energia interna. Nesses dois casos, a energia interna foi positiva. Essa última transformação aqui deve ser o quê? Negativa, Porque a variação da energia interna
em uma transformação cíclica deve ser igual a zero. Se aqui foi positivo e aqui foi positivo, esse cara necessariamente deve ser negativo. Essa transformação de C para A aconteceu perdendo energia interna, portanto, o item G ele é negativo. E aí, mais uma vez, vamos fazer a análise lá da primeira lei da termodinâmica. Nós temos que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. O calor, portanto, é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Se o trabalho é negativo e a variação da energia interna é negativa, conclusão, Q também é negativo. Portanto, todo mundo aqui vai ser menor do que zero. E aí, para finalizar, ele pergunta qual é o trabalho realizado, né? Qual é o trabalho realizado pelo ciclo ABCA? Então, eu quero descobrir o trabalho realizado por esse ciclo. Como é que a gente faz? Bem simples. Fechou a figurinha? Fechou. Só calcula a área da figurinha. Perceba que isso aqui vai dar um triângulo, né? Vou até colorir para você aí de verde. Olha só, vamos calcular a área desse triângulo. E aí, com respeito ao sinal, é só você lembrar, se o ciclo está no sentido anti-horário, o trabalho ele é negativo. Se o ciclo estivesse no sentido horário, o trabalho seria maior do que zero, positivo, tá bom? Sentido anti-horário, trabalho negativo. Sentido horário, trabalho positivo. Lembrando que isso só é válido quando fecha a figurinha, certo? Tem que fechar aqui, ó, setinha com setinha. Aí você pode fazer esse cálculo. Se fosse, por exemplo, essa situação aqui, ó, eu tenho uma setinha para cá, aí depois eu tenho uma setinha para cá. Aí, ao invés de ter uma setinha assim, ó, fechando a figurinha, eu tivesse alguma coisa dessa natureza. Um encontro de setinha com setinha. Poderia calcular o trabalho fazendo essa área aqui, Maurício? Não poderia, certo? Isso só pode nessa situação onde você tem, ó, fechando a figurinha dessa maneira. Não tem encontro de setinha com setinha, tá bom? Feito isso, a gente pode agora, dito isso, né, a gente pode agora resolver a nossa questão. Vamos calcular a área dessa figurinha. Trabalho, isso aqui é o item H, né? Item H. Trabalho vai ser igual à área. Trabalho vai ser igual. A área disso aqui é base vezes a altura dividido por 2, que é a área de um triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Vamos lá. A base é essa. A altura é essa. Bom, perceba que VS é esse ponto, da origem até aqui. Então, eu tenho um quadradinho, 2, 3, 4 quadradinhos. É o VS. Perceba que 2 quadradinhos corresponde à minha base. Então, a minha base é o VS dividido por 2, não é isso? Isso daqui vai ser igual, ó. Vou fazer de preto. Isso aqui vai ser igual ao VS sobre 2 vezes a altura. A mesma coisa acontece para a altura. Perceba que PS é até lá em cima, mas eu só estou pegando desse ponto até esse ponto. Então, PS sobre 2. PS sobre 2. Todo mundo dividido por 2. Fazendo a continha, nós vamos ter que VS é igual a 4 dividido por 2, vezes PS, que é igual a 40 dividido por 2, todo mundo dividido por 2. Como eu estou precisando de espaço, eu vou apagar exatamente isso que eu tinha feito para o item anterior, e aí a gente conclui a questão, né? 4 dividido por 2 é 2, 40 dividido por 2 é 20, todo mundo dividido por 2, esse 2 cancela com esse 2, conclusão, trabalho é igual a 20 joules. Aí tem que tomar cuidado só no sinal. Perceba que o sentido ele está no sentido anti-horário, portanto o trabalho ele é negativo. Já vou aqui colocar o sinalzinho de menos. O trabalho total, portanto, é menos 20 joules. Vamos para o próximo exercício. Ele fala o seguinte: um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo mostrado no diagrama PV. O ciclo é esse. A escala do eixo horizontal está em metro cúbico. E aí ele pergunta: calcule a energia adicionada ao sistema na forma de calor durante o ciclo completo.
Quando ele fala que a escala aqui, o eixo vertical está em Newton por metro quadrado e a escala no eixo horizontal está em metro cúbico, é porque, em outras palavras, ele está te dizendo que se você calcular a área, você vai ter o trabalho, porque vai dar em joule. Na hora que você multiplica Newton por metro quadrado vezes metro cúbico, vai dar unidade de joule. E aí, pessoal, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para você calcular a energia adicionada ao sistema na forma de calor. Eu quero descobrir quem é o calor. Pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que ΔU é a variação da energia interna. Eu vou colocar ΔE porque é a mesma notação do livro do Resnick, tá? Então, variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Ficou fácil porque a gente sabe que em um ciclo fechado, a variação da energia interna é igual a zero. Porque o gás ele sai de um ponto, de uma condição de pressão, volume e temperatura, e volta exatamente para aquele mesmo ponto. Então, não houve variação de energia interna. A variação da energia interna é igual a zero. Conclusão, esse termo aqui, ele é igual a zero. Toda vez que você tiver um ciclo fechado, a variação da energia interna é igual a zero. Conclusão, calor é igual ao trabalho. Então, se eu sei qual foi o trabalho realizado, eu sei qual foi o calor adicionado ao sistema, a energia adicionada ao sistema na forma de calor, tá bom? Então, vamos calcular o trabalho, porque é bem simples. Como é que você vai fazer para calcular? Fechou o ciclo? Fechou. Só calcula essa áreazinha. Mais uma vez, vou colorir ela aqui para a gente, nem precisa, mas você vai visualizar que nós estamos falando de um triângulo, né? E como é que eu faço para calcular a área de um triângulo? O trabalho ele vai ser numericamente igual a essa área. Trabalho numericamente igual a área. Trabalho vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. É assim que você calcula a área de um triângulo. Quem é a base, Maurício? Vamos considerar que a base é esse pedacinho. Base. E a altura do triângulo é esse pedacinho. Note que essa altura corresponde, VS é da origem até aqui, né? Então, VS corresponde a 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Mas a altura só corresponde a 3 quadradinhos, né? Então, a nossa altura corresponde a 3 quartos do VS. É isso? 3 quartos de VS. Essa é a nossa altura. A mesma coisa nós vamos analisar para a base, né? Essa base aqui. A base vai ser dada por esse valor menos esse valor. Base é igual a 30 menos 10, né? Menos 20 não, menos 10. Isso aqui vai ser igual a 20 Newton por metro quadrado. É a nossa base. Agora é só substituir na fórmula. Trabalho vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Trabalho vai ser... Quem é a base? É 3 quartos de VS. Mas quem é VS, de acordo com o problema, é 4. Então, 3 quartos vezes 4 vezes a altura, que nós já acabamos de descobrir, que vale 20, né? Então, eu vou aqui vezes 20, todo mundo dividido por 2. Só não esquece de colocar o 2, que é onde o pessoal geralmente erra. Aí ficou fácil, porque esse 4 cancela com esse 4. Essa continha ficou assim, 3 vezes 20 dividido por 2. Isso vai ser igual a 60 dividido por 2. Trabalho é igual a 30 joules. Vamos só analisar o sinal. Lembra que toda vez que você termina esse tipo de questão, você tem que analisar o sinal. O ciclo ele está acontecendo no sentido horário ou no sentido anti-horário? Professor, acontece no sentido anti-horário. Logo, o trabalho ele é positivo ou negativo? Negativo. Toda vez que você tiver o ciclo no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Se for no sentido horário, o trabalho vai ser positivo. Portanto, esse camarada corresponde a menos 30 joules. Essa é a nossa resposta final. Para finalizar, vamos fazer também esse exercício. Um trabalho de 200 joules é realizado sobre um sistema. Essas palavrinhas são chave para a gente. Trabalho realizado pelo sistema é um trabalho positivo. Trabalho realizado sobre o sistema trata-se de uma compressão. É um trabalho negativo, tá bom? Então, um trabalho de 200 joules é realizado sobre um sistema e uma quantidade de calor de 70 calorias é removida do sistema. Mais uma palavra importante. Quando o sistema ganha calor,
esse calor ele é positivo. Quando ele perde calor, é removido do sistema, esse calor ele é negativo. Aí ele pergunta qual é o valor, incluindo o sinal, né? Do trabalho, do calor e da variação da energia interna. Bem tranquilo, pessoal. Item A, ele pergunta qual é o sinal do trabalho. De acordo com o enunciado, o trabalho é realizado sobre um sistema. Se é realizado sobre um sistema, o trabalho ele é menor do que zero. O trabalho ele é negativo, portanto, o trabalho aqui é negativo. Item B de bola. E uma quantidade de calor de 70 calorias é removida. Se é removido, ele está perdendo calor, né? Removido do sistema. Se remove do sistema, perde calor. Esse calor, portanto, vai ser também negativo. Qual o valor no item C, né, da variação da energia interna? Ele pede também o valor, né? Bom, então vamos só organizar aqui. O item A, o trabalho realizado pelo sistema é de 200 joules, né? Então, como é negativo, vou colocar assim, ó, trabalho é igual a menos 200 joules. No item B, ele perde calor, né? Calor é igual a menos 70 calorias. A gente vai ter que passar isso aqui para joule, tá? Como é que eu faço para passar de caloria para joule? Eu sei que uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules, certo? 4,16 e por aí vai. Vamos arredondar para 4,2. Então, se eu quero passar 70 calorias, né? 70 calorias para joules, isso vai dar X, ou seja, X é igual a 70 vezes 4,2. X vai ser igual a 294 joules. E aí, só para finalizar a nossa resposta, o calor é igual a menos 294 joules. Bom, isso é a resposta do item B. Essa foi a resposta do item A. No item C, ele pergunta sobre a variação da energia interna. Delta E, variação da energia interna, é igual ao calor menos o trabalho. Variação da energia interna é igual ao calor foi de menos 294, menos da fórmula, né? E o trabalho, menos 200. Conclusão, menos 294 mais 200, variação da energia interna, é igual a menos 94 joules. Então, só para a gente finalizar, o que aconteceu? O gás ele perdeu calor, né? 70 calorias, a mesma coisa de 294 joules. Perdeu 294 joules. Diminuiu o volume, né? Então, o trabalho foi realizado sobre o sistema, trabalho negativo de menos 200 joules, e a variação da energia interna diminuiu. No final das contas, ele ficou com menos 94 joules. Essa foi a variação da energia interna, tá bom? Pessoal, espero que eu tenha ajudado. Vou ficando por aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá.